Boa tarde, pessoal. Todo mundo já acordado depois do almoço? É duro essa hora, hein? Ô Marcelo, você me paga, hein? Essa hora não é fácil fazer palestra. Mas vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite do GAS. É uma satisfação. Pela segunda vez eu participei de um evento que vocês fizeram lá em Campo Grande, o 4º Fórum. E quando me convidaram para vir aqui no 5º Fórum, eu aceitei de prontidão, porque foi muito bem organizado. O trabalho de vocês é muito importante para a agricultura regenerativa brasileira. Então, aqui é muito bom estar com vocês, junto. Bom, vamos lá. Por que o Zecão colocou essa foto daí? Para falar que eu sou velho mesmo, eu já estava aqui. Tá? Eu cheguei, eu sou engenheiro agrônomo, e recém-formado, em 81, eu vim para o Mato Grosso. Eu ia morar na Austrália, fazer pós-graduação, e queria ficar por lá. E o professor meu falou, olha, está acontecendo uma coisa diferente no Mato Grosso. O pessoal do Sul está indo para lá, e tem uma empresa grande de consultoria que está precisando de agrônomo e ninguém quer ir. Lá é muito fim de mundo. Sem cara? Falei, encaro. E para ficar 1 ano. E quando eu cheguei aqui, na região de Sorriso, eu fui o primeiro agrônomo de Sorriso. E eles estavam começando, eles plantavam arroz. Era uma época que era monocultura do arroz. E o sistema de produção era esse. Então você vê como nós já evoluímos muito nesses 40 anos, né? Se nós ainda tivéssemos plantando, fazendo uma agricultura dessa maneira, provavelmente isso aqui tinha virado um deserto, não teria as terras totalmente inviabilizadas para a agricultura, né? Então, eu estou falando isso para falar porque da maneira que foi virada a chave naquela época, que entrou a cultura da soja já em meados dos anos 80, nós estamos num ponto crítico na agricultura, principalmente aqui no Cerrado, para virarmos a chave novamente. E é sobre isso que eu quero falar nessa apresentação. Eu coloquei esse slide só para figurar, e como eu estou aqui nessa região, que é a região minha, eu coloquei essa aqui para mostrar. Tem alguém de Sorriso aqui ou não? Tá? Então, esse é o Zecão, em 1982, com o seu Fusquinha, atolado praticamente dentro da cidade de Sorriso hoje, no início da MT 242. Então, naquela época, era muito difícil. E esse cara de cueca era o engenheiro, o gerente do banco, me ajudando a desatolar. Literalmente. Tá? Mas era uma aventura. Acho que por causa dessa aventura que eu fui ficando, e fui pegando gosto pela agricultura do Cerrado e tenho a satisfação de estar aqui até hoje. Mas vamos no tema da palestra, tá? A história da monocultura da arroz durou pouco tempo, inviabilizou, a maioria dos produtores quebraram, tiveram que ir embora. E quem virou a chave para a cultura da soja conseguiu se recuperar economicamente, e muitos deles fazem parte desses grandes grupos aqui da região. Tá? Mas em meados da década de 80, eu já tinha comprado uma propriedade, eu comprei em 86 em Lucas do Rio Verde, porque tudo que eu queria, e eu via que estava errado a monocultura, o sistema de gradiação, problema de erosão, né? E tudo que eu falava para os meus clientes, eles me chamavam de louco. É difícil você convencer os produtores a pensar diferente. É uma coisa que você tem que fazer gradativamente. Nós estávamos falando sobre isso agora mesmo, na hora do almoço, né? E eu comecei a arrendar a terra, e depois, em 1986, eu comprei uma área em Lucas do Rio Verde, onde eu fiz o primeiro experimento com plantio direto, eu acredito que do Mato Grosso, em 1988. E essa aqui,
essa tabela é a evolução do plantio direto no Brasil. Começou o pessoal com os pioneiros lá em 73, lá no Paraná, na região de Rolândia, né? Fazendo as experiências, e tinha muito problema de erosão lá, e foi aumentando até que na década de 90, meados dos anos 90, deu um salto, principalmente porque entrou o plantio direto no Cerrado. Tá? Esse gráfico é só até 2018, e nós calculamos na Federação Plantio Direto que nós já estamos em torno de 40 milhões de hectares que o pessoal chama de plantio direto. Né? Na verdade, nós consideramos que desses 40 milhões de hectares, nós temos simplesmente, aproximadamente, apenas 5% de plantio direto verdadeiro. Tá? 95% dessa área nós podemos chamar de cultivo mínimo. São áreas que não são preparadas o solo, tá? Mas não tem um conceito verdadeiro do plantio direto, que é a diversidade de plantas, de raiz, proteção permanente do solo, oco palhada com a cultura em desenvolvimento e, lógico, que não revolvimento do solo. Então, desses 3 princípios principais do plantio direto, o pessoal apenas não faz o revolvimento do solo, pelo menos a grande maioria. E essa estatística dos 40 milhões de hectares são pessoas que não fazem o revolvimento do solo com grade para plantar, que simplesmente dissecam, né, na receiva de milho e plantam a soja. Ok? E esse plantio direto, que podemos chamar de cultivo mínimo, tem causado muitos problemas. Né? Podemos falar que aqui na região esses 3 são os principais. Né? Foi implantado plantio direto ainda lá na década de 90, meados de 90, início da década de 90, com tratores pequenos, maioria com tratorzinho de 80 CV, incorporando calcário aí a 18, 20 centímetros. Você entendeu? Sem preparar o perfil de solo, problemas de alumínio na profundidade, baixa saturação de cálcio e magnésio. Enfim, isso é um dos fatores que está roubando a produtividade. O outro fator que eu considero talvez seja o principal deles é a compactação do solo. Vocês são consultores, vocês fizeram quase todos os seus clientes com o penetrômetro, vocês vão ver que o solo nosso está compactado. Nós temos um trânsito de máquina muito pesado, as máquinas cada vez mais pesadas, e aqui é uma região que chove demais, então nós temos um problema de compactação muito violento, tá? Roubando muito a produtividade. O outro fator que rouba muito a produtividade são doenças de solo, principalmente nematóides. Né? Agora tem um 4º fator que eu coloquei a partir desse ano, nesse slide, que é o que tem mais me chamado a atenção, né? Que é com relação a clima, a veranicos. Aqui é uma região que a gente brincava, que a gente faz agricultura, faz uma hidroponia a céu aberto, de tão regular que é o período chuvoso aqui. Então, nós plantamos, as chuvas começam no início de outubro e elas são regulares até março. Então, nós nunca tivemos tanto problema com perda de produtividade da soja por causa de clima, ou por causa de sol, falta de chuva. Como em outras regiões, como o oeste da Bahia, Rio Grande do Sul, tem algumas regiões que são mais problemáticas. Aqui sempre choveu muito bem. Né? Ao contrário, nós temos problema de perda de produtividade por excesso de chuva, excesso de dias nublados, falta de luminosidade, né? Principalmente no período de enchimento de grãos. Né? Mas as coisas estão mudando, sabe? Nós estamos começando a ficar preocupados com o clima. E o nosso plantio direto, desculpa, meia boca, né? Esse cultivo mínimo, está fazendo que cada vez mais nós temos uma soja com sistema radicular pouco desenvolvido. Nós não temos um sistema de plantio adaptado para veranicos. Como o pessoal da Bahia está procurando fazer, né? Fazendo o perfil de solo bem feito, eles estão procurando desenvolver melhor o sistema radicular da soja. Nós não nos preparamos para isso. E quando dá um veranico, é um problema muito sério, uma desgraça, como foi na safra 23, 24. Tá? Esse mapa, esse slide aí, eu fiz
com relação à região de Parecis, Campo Novo dos Parecis. Você veja só como não choveu, sabe? O balanço hídrico estava negativo até final de dezembro, né? Então, a soja foi plantada em setembro e outubro. O pessoal do algodão plantou em setembro, o pessoal que ia plantar milho, safrinha, no desespero, dava uma garoinha, plantava em outubro. E o déficit hídrico, o balanço hídrico, não era suficiente para essa cultura se desenvolver. Tá? Essa foto dessa soja foi feita por esse amigo meu, um consultor lá de Campo Novo, no dia 30 de novembro de 23. Uma área que foi plantada em setembro, que era uma grande fazenda produtora de algodão. Tá? A produtividade média dessa região do Parecis, que é uma grande região, ficou, para o pessoal do algodão que planta soja em setembro ainda, ficou em 16 sacos por hectare. Muitos nem colheram. Né? E o pessoal dessa mesma região que plantava soja mais em outubro, para daí entrar com milho safrinha, né? Plantou essa soja em cima da reserva do milho do ano anterior, tá? A soja foi um pouquinho melhor, mas fecharam com uma média de 47 sacos em Campo Novo dos Parecis, muito abaixo do custo de produção. O meu município, aqui do lado, Lucas do Rio Verde, foi um dos mais afetados do Mato Grosso. Nós fechamos a média naquela safra 23, 24, no município, em torno de 35 sacos por hectare. Isso daí não cobre o custo nunca, nem metade do custo de produção. Tá? Essa outra foto aqui eu fiz numa propriedade vizinha minha, de um produtor que há 40 anos, como a grande maioria dos produtores, está fazendo sistema de monocultura soja com milho safrinha solteira. Né? E estava colhendo suas produtividades razoáveis, 65, 68, 60, né? Estava cobrindo seus custos. Não tinha problema de estiagem. No primeiro ano que nós tivemos problema de veranico, de estiagem séria, tá? Ele colheu 30 sacos por hectare. E eu tenho um talhão de soja que eu plantei praticamente no mesmo dia que esse produtor, tá? E eu comparei a soja da fazenda, onde nós estávamos fazendo um bom preparo do solo. Então, você veja só que só o sistema de produção pode servir como um seguro contra veranicos. Não é verdade? Tá? Então, nós colhemos 72 sacos de soja, é a mesma cultivar, um sistema nosso, um sistema radicular bem desenvolvido. Aqui não tinha praticamente raiz e muito menos nódulos. Né? Um sistema de radicular bem desenvolvido. Né? E a soja, apesar de todo o veranico e tal, até que estava com um bom desenvolvimento razoável e teve uma produtividade razoável, cobrindo os custos e sobrando um pouquinho de lucro para o produtor. Então, nos anos difíceis que a gente vê como é importante o sistema de produção. Né? E por que eu colhi bem, apesar de todos esse período de estiagem, que não choveu, era uma garoa aqui e outra ali? Exatamente a explicação está nesse trabalho da Embrapa Soja, lá no Paraná, que foi feito em Maringá, no Paraná, mostrando o desenvolvimento de sistemas radiculares da soja em cima de reserva no sistema de monocultura soja com milho safrinha. Você vê em cima da reserva do milho, as raízes da soja ficam praticamente nesse quadrado aqui, são 25 centímetros cada quadradinho desse, a 25 centímetros de profundidade e poucas raízes. Né? No sistema com braquiária rosiziense, nesse caso, nós tínhamos também 38% a mais de raiz da soja nesses primeiros 25 centímetros, mas raiz da soja bem distribuída até 1 metro de profundidade. Então, isso daí foi o meu seguro contra o veranico. A gente vende isso daí, então a gente tem certeza que o próprio clima, esse problema que nós estamos tendo no clima, que vai ser uma necessidade do produtor rever o sistema de produção. Né? Enfim, vamos falar de conceitos de plantio direto, que nós estamos falando aqui plantio direto. Tá? O produtor tem visão de curto prazo, estava falando agora na hora do almoço também.
só enxerga esse talhão, essa safra. Nós temos que pensar a longo prazo. Nós temos que pensar uma visão de resultados de médio e longo prazo. Nós temos que pensar em proporcionar um aumento da biomassa no solo e, principalmente, aumento da biodiversidade dos micro-organismos do solo. Você entendeu? Nós temos que reequilibrar a diversidade de micro-organismos do solo. Nós temos que construir o solo. Nós temos que aumentar a matéria orgânica, melhorar a fertilidade, pensar na correção em perfil de solo, sistema radicular profundo, uma boa distribuição de cálcio, magnésio, né? Melhorar a estrutura física do solo, por raízes, bioporos, né? Através da decomposição da matéria orgânica, da matéria seca, na superfície do solo, com as bactérias celulolíticas, que vão através das eléas coleitais, formando aqueles grumos, aquele solo tipo mata. É possível fazer isso daí no ambiente de produção comercial de grãos, de alimentos. Nós temos que imitar a natureza. Depois vocês vão me falar quantas vezes eu falei essa palavra, imitar a natureza, durante essa pequena apresentação. Nós só vamos fazer uma agricultura de qualidade aqui nos trópicos, região tropical, se nós imitarmos o sistema, a natureza. Tá? Enfim, nós temos que implantar um sistema de produção agrícola. Nós temos que implantar um sistema de produção que respeite as características de solo e clima tropicais, que até a década de 70 nós imitávamos o que os europeus faziam, gradeando, coarado e tal. A partir dessa virada do plantio direto na década de 80, 90, nós chamamos a atenção que, o nosso clima é totalmente diferente e, principalmente, o nosso solo é totalmente diferente. Então, nós temos que fazer uma agricultura com características de solo e clima tropicais. Tá? E essas duas palavras são as mais importantes dessa apresentação. Diversificação de culturas e proteção constante do solo, ou com palhada, ou com uma cultura em desenvolvimento durante os 365 dias do ano. Tá? Coloquei essa foto aqui, porque eu conversei com o senhor ali no intervalo, que é de Minas, cafeicultor. Eu falei, tive lá, tirei umas fotos, achei muito bacana. Não lembro quem que era, mas enfim, olha que bacana essa foto daí. Quando a gente fala em diversidade, plantas e culturas, nós não falamos só em culturas de grãos, grandes culturas. Isso daí vale muito para culturas perenes, como o café e a laranja, por exemplo, né? Inclusive em hortaliças. Né? Com quem que eu falei agora há pouco sobre hortaliças? Levanta a mão. Né? Então, produtores, né? Plantio direto, esse conceito de diversificação de raízes, de plantas, de exudados radiculares, vale para tudo, não é para grãos. Para cultura perene, pequenas culturas, aquele canteiro no fundo de quintal, nós temos que pensar em palhada, proteção e diversidade de micro-organismos. Né? Agora vamos para a nossa área. Eu coloquei esse slide aí para dar um intervalo, que eu sabia que nesse horário ia estar todo mundo cansado, para fazer uma homenagem para essa senhora, né? Todo mundo conhece ele. Então, eu vou pedir para todo mundo levantar e fazer uma salva de palmas, que daí nós vamos acordar e fazer uma homenagem para Ana Maria Primavera. Essa engenheira agrônoma austríaca que veio da Áustria para o Brasil, e na década de 70 ela se assustou porque nós estávamos imitando o que os europeus faziam lá. E ela teve a consciência de ver que estava totalmente errado. Então ela foi muito criticada, principalmente pela academia. Ela era professora em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ela implantava tudo isso que nós estamos falando de conceitos, de proteção de solo, de importância dos micro-organismos do solo, importância de imitar a natureza, das raízes, não é verdade? Já na década de 70, e quando ela escreveu um livro que deve ser, para os estudantes que estão aí, é uma bíblia, todo mundo deve ter, que é o Manejo Ecológico do Solo. Tá? Esse é um livro daí que deve estar na cabeceira de todos vocês. Né? Mas vamos em frente. Todo mundo já acordou? Tá? O que prevalece aqui? É o que nós estamos falando. Soja no verão.
97% da área no verão, no Cerrado, aqui é do Mato Grosso, mas no Cerrado não é muito diferente, é com soja, uma cultura só. Nós estamos errados, nós temos que rever isso daí. Nós temos que pensar em fazer rotação de cultura, mas é inviável. É totalmente inviável, inclusive mantendo a soja como uma cultura rainha. Né? E na área de safrinha, 83% da área da safrinha é com milho safrinha e 12% com algodão safrinha. Olha como nós temos poucas diversidades de plantas aqui no estado do Mato Grosso. Tá? O que nós vamos falar é sobre isso daí. Esse dado é de 22, então a área de algodão está aumentando a porcentagem um pouquinho e a área de milho está caindo um pouquinho a porcentagem, mas não é muito diferente disso daí não hoje. Tá? O que nós podemos falar, consultores aqui, agrônomos, para os produtores que não querem mudar o sistema, está indo há anos, há 40 anos, eu estou plantando 30 anos, plantando soja com milho e milho solteiro na safrinha, como é que eu posso fazer para fazer um aporte? Se for mexer radicalmente, entrar já com rotação de cultura, com multiplicação de micro-organismo on-farm, sabe? Biofábrica, isso aí vai dar confusão. Tem que dar um passo por vez. O que eu sugiro para as pessoas? Pô, vai plantar uma milho, pelo menos plante consociado, com uma raiz, com uma braquiária, com zisiense, ou piatã, ou com pânico, que seria melhor ainda, né? Deixar uma parte da área, vou mostrar várias opções para outras culturas comerciais, né? E um pedaço da propriedade para sim, com só as plantas de cobertura e vai rotacionando isso daí. Só esse pequeno passo vai fazer uma grande revolução na propriedade desse produtor rural, tá? Mas isso aí eu coloco, tem vários, não é um exemplo, né? Modelo, isso aí é só um exemplo de rotação de cultura, nesse caso é com algodão, né? Nós implantamos em 1/3 da área com milho safrinha, com braquiária, trabalha com coberturas também, uma parte do algodão seria em cima da cobertura, algodão verão antecipado, né? E 1/3 com algodão safrinha, tá? Esse daí seria para mim o melhor sistema de rotação de cultura que eu conheço, a integração lavoura-pecuária, né? E esse daqui é o sistema para regiões que têm altitude, que seja viável milho verão, sabe? Você poderia tirar a soja em 1/4 da área e colocar o milho. No meu caso, eu optei pela cultura do arroz, no sistema de rotação de cultura, mas cada um vai ter que ter com o seu consultor, estudar um sistema de rotação de cultura, sabe? Que você diversifique o máximo possível dentro das realidades da sua região e do mercado, tá? Integração lavoura-pecuária, trabalhos fantásticos da Embrapa, inclusive da Embrapa aqui em Sinop, tem muita pesquisa nessa área, né? E com resultados fantásticos. E é importante que o sistema de integração lavoura-pecuária tenha aumentado a produção de grãos, tá? Por vários motivos, como os bioporos, né? Das forrageiras, né? A matéria seca, você está pastoreando, você está forçando o rebrotamento da forrageira, tem as fezes, tem urinas, e o mais importante de tudo isso, através dos micro-organismos, o rumen, tá? Essas bactérias, o rumen, quando voltam para o meio ambiente, elas trabalham com o desenvolvimento do sistema radicular. Agora vamos falar mais sobre o meu sistema da fazenda. Eu comprei essa fazenda em 1986, fica no município de Lucas, do Rio Verde. Vou falar para vocês um pouquinho como é que a gente faz. Esse é o sistema de rotação de cultura que eu implantei há um pouquinho mais de 20 anos na fazenda, né? Eu quis tirar a soja em 1/4 da área, pelo menos, e rotacionando, e optei por fazer semente de arroz, né? Então, só que não é só soja, arroz e milho. Então, nós trabalhamos com braquiárias, com crotalária, nabo forrageiro, trigo, com só as plantas de cobertura. E esses lá eu fiz há muitos anos atrás. Hoje a coisa está muito mais complexa, né?
Essas são as culturas comerciais que a gente tem trabalhado na fazenda: soja, feijão em pivô central, feijão calpi, mungo preto, arroz, painço, várias gramíneas, milho sempre consorciado, sorgo sempre consorciado, gergelim, canola, que está entrando a cultura da canola. Vou mostrar um slide para vocês, aqui no Cerrado, chia, etc, etc, etc. Qual que é a tendência? Quando, sempre que possível, consorciar a cultura comercial, né? No caso do sorgo, do milho, por exemplo. Né? As culturas de cobertura que nós trabalhamos na fazenda, em várias famílias, né? Leguminosas, gramíneas, crucíferas, poligonáceas, asteráceas, enfim, todas essas plantas de cobertura, a maioria produz a minha própria semente lá, pequenas áreas, pequenos canteiros, e nós trabalhamos muito com consórcio de plantas de cobertura, 4, 5, 8, 9, 10 espécies diferentes de plantas de coberturas plantadas simultaneamente, literalmente imitando a natureza, a diversidade da natureza, a diversidade das florestas, das matas tropicais. Né? Plantio direto, óbvio, né? Desde a década de 80, em palhada, né? Palhada bem feita. Nesse caso é uma reserva de milho com braquiária, né? Procurando uma boa distribuição, né? da soja, no sistema plantio direto bem feito. Quando a gente começa a ver isso aqui, começa a dar orgulho da tua área, né? Fala, pô, o ambiente está equilibrado, né? E não estamos utilizando tanto fungicida assim. Fazenda Capoaba, plantio direto. O meu sistema de rotação de cultura é o arroz. Nós desenvolvemos um sistema de plantio direto do arroz, que foi uma dificuldade no começo, mas conseguimos implantar esse sistema. E sempre após a colheita do arroz, nós entramos com o nabo forrageiro. Nós estamos vendo assim essa foto bem de perto, o arroz em cima de uma reserva de nabo, crotalária e mileto. Né? Bastante interessante. Boa produtividade. Milho sempre consorciado, milho com crotalária expectáveis nesse caso. A gente utiliza também a crotalária breviflora em consórcio. Milho mais braquiária, mas poderia ser milho mais pânico também. Tá? Quando a gente olha o milho consorciado, a gente tem que sempre imaginar embaixo da terra, né? Olha o sistema radicular da braquiária com o milho, o trabalho que faz com relação à estrutura e ciclagem de nutrientes e aporte de carbono em profundidade, né? Essa foto eu peguei do Juca, que é um pesquisador, Juca Sá, onde ele fala que a raiz representa até 8 vezes mais um aporte de carbono do sistema, no solo. É muito importante plantas com bastante sistema radicular. Isso é a influência do consórcio mini braquiária no desenvolvimento radicular da soja após 3 anos. Se soja em verde, a soja foi plantada numa área que recebe era soja, milho era milho mais braquiária, e em laranja só milho, reserva de milho. Você vê que o sistema radicular da soja estava bem mais desenvolvido e bem mais profundo, né? Chegou lá a 70 centímetros de profundidade nesse experimento. Então, isso daí mostra por que a soja, mesmo no ano veranico, eu consegui colher relativamente bem, quase mais que o dobro do que a média da região. Né? Nós estamos falando daqui para frente, a gente falava em proteção do solo, com palhada, inclusive, ou com a cultura em desenvolvimento, mas a ideia agora é falar em Ponte Verde. Nós temos que ter, durante o ano todo, os 365 dias, uma cultura em desenvolvimento. Aí entra, nessa importância, a braquiária, né? Então, nós vamos ter, durante o ano todo, a braquiária em desenvolvimento, na seca, né? Então, tá vendo? Durante todo o ano eu vou ter uma raiz. Isso é muito importante com o aporte de carbono no sistema. Né? Bom, infelizmente, achei que essa daí não é da década de 80, essa foto é do ano passado. Então, infelizmente, a gente vê isso ainda, né?
É papel nosso falar que cada vez que passa uma grade está acabando com a matéria orgânica do solo, né? Isso aí é uma prática que não deveria mais ver. Se tiver que fazer, eu quero manejar os colmos do milho para ter uma melhor plantabilidade da soja, então é melhor usar pelo menos esse implemento daí que você revolve menos o solo. Na fazenda a gente usa muito rolo faca, porque eu ainda não tenho o melhor dos implementos, que é a boca do boi. Assim que eu fizer a integração lavoura-pecuária, eu posso até abandonar esse rolo faca, né? Mostrei para vocês lá. A viabilidade, aumento da produtividade da soja, só com pastoreio. Mas, enfim, olha, essa foto foi tirada em julho, do lado esquerdo, passando o rolo faca, após a colheita do milho com a braquiária, em setembro já estava assim, né? Então, é um baita do implemento. Quando a gente olha essa braquiária assim, a gente imagina o que tem embaixo da terra. Uma trincheira de braquiária, essa trincheira tem mais de 2 metros de profundidade. Olha a ciclagem, olha o trabalho que as raízes dessa forrageira faz no solo, né? Todos o sorgo também na fazenda consociado, com braquiária. Plantamos, mostrando a diversidade de outras culturas, além do milho safrinha, culturas comerciais. Nesse caso, o mungo preto, plantamos ano passado, foi muito bem em produtividade, em comercialização também. Painço preto, essa soja do ano passado também. Canola, nós fizemos experimentos, estão surgindo alguns híbridos de canola adaptados para o cerrado. Tá? Ainda não tem nada concreto em termos de tecnologia para adaptar para a nossa região, nem quais híbridos nós vamos usar, mas é uma cultura que vai dominar boa parte do cerrado, uma commodity muito importante para exportação. Então está aí uma boa oportunidade da gente trabalhar com outras raízes, além da do milho, né, para diversificar com a área de milho. E olha a raiz dela como é bem interessante, né? Chia, essa soja na fazenda, essa chiara é da fazenda também. Nós plantamos chia também um ano. Gergelim, uma cultura muito importante aqui na região. No ano passado já tinha uma área de 600 mil hectares de gergelim no Brasil. Só no Mato Grosso, 400 mil hectares. Tá? Está entrando no mercado da China agora. Se consolidar esse mercado, vai ter um bom preço de gergelim. Acho que vai aumentar muito a área de gergelim em todo o Brasil. Então é uma cultura para a gente prestar muita atenção. Qual o problema do gergelim? Não deixa palhada nenhuma, né? Então, nós estamos fazendo alguns experimentos na fazenda, como nessa foto da direita aqui, tentando plantar o gergelim consorciado com braquiária rosiziense. Ainda não acertamos a mão de espaçamento, né, de quantidade de semente, mas a tendência é a gente viabilizar o consórcio gergelim com braquiária. Daí resolve esse problema da falta de palhada. Tá? O gergelim também é muito importante com relação ao fator de redução de nematóides, né? Com pratilencos, com as meloidógenas, olha essa foto, comparando o sistema radicular do gergelim, fator de reprodução zero, quase zero aqui nessa variedade seda, mas as outras variedades de gergelim, fator de reprodução zero para meloidógeno, né? Para nematóide das galhas. E com relação ao desafio, olha como é que está essa variedade de soja, a desafio, fator de reprodução de 24. A soja está até preta, a raiz está até preta, por causa do pratilencos, né? Então o gergelim é uma boa opção para quem tem problema de nematóide, tanto a meloidógena quanto o pratilencos, né? Nesse caso é a javânica e a incógnita também. Culturas de cobertura, essas fotos são todas na fazenda, essa é uma área de nabo forrageiro, espetacular, para mim é a rainha das minhas coberturas, se adaptou muito bem aqui no Cerrado, eu utilizo ela muito em consórcio. Isso aí é uma área pequena, um campo de semente de nabo forrageiro. Sistema radicular muito interessante, né? Rico em polissacarídeos, é muito bacana. Cicla muito nutrientes, né? Nitrogênio, potássio, é uma bomba de potássio. Daí esse trabalho foi feito pelo Thelmo Amado, lá em Santa Maria. Nós não temos esse trabalho de ciclagem aqui no Mato Grosso, mas não deve fugir muito disso daí. Tá? Trigo morisco é outra cultura de cobertura que a gente usa muito na fazenda.
fantástico, fácil de produzir, se adaptou muito bem também no cerrado, pouco exigente em água, você pode plantar isso até final de março. É uma planta melífera, produz mel, a gente faz mel na fazenda de excelente qualidade, né? O Níger, outra cultura bastante interessante, veio da África, é a Asterácea, da família do girassol, fantástico, tem comércio, né? O pessoal usa aqui no Brasil para alimentação de pássaros, na África é muito utilizado, na Etiópia para óleo para consumo humano, né? É uma planta que tem um sistema radicular bastante interessante, rico em micorrizas, a gente utiliza bastante em consórcio também. Capim-coracana é o arado biológico da fazenda, é o melhor sistema radicular para descompactação superficial do solo, né? Fantástico, interessante, fácil produzir semente, muito bom para fazer feno também, é uma forrageira muito interessante para utilizar no sistema, né? As crotalárias, todo mundo já conhece, né? A Júncia, nesse caso é a Júncia com rosisiense, ocroleuca, breviflora. A gente planta também a expectabis. Essa foto eu acho muito linda, eu coloquei aí. É uma foto do sistema radicular da expectabis. Agora ela tem uma relação CN bastante baixa, decomposição muito rápida. Você imagina quando decompor essas raízes, os canais, né? Os bioporos que vão ficar no solo, promovendo a entrada de oxigênio em profundidade, diminuindo a compactação do solo, é uma raiz muito interessante, tá? Esse aqui é um campo de ocroleuca na fazenda, esse aqui é uma soja plantada em cima da reserva de crotalária ocroleuca, coloquei essa foto é desse ano, achei bastante interessante o desenvolvimento das raízes nessa plântula de soja. Olha, plantinha pequenininha, sistema bem desenvolvido, né, do sistema radicular. Né? Consórcio, vamos falar um pouco de consórcio. Aqui é um sorgo que está indo muito bem aqui na região. Outro consórcio com a minha ferramenta principal lá, passando rolo-faca. Todos os meus consórcios sem braquiária no consórcio. Então você passa o rolo-faca, depois rebrota a braquiária e continua a ponte verde. Continua o solo protegido com a braquiária em desenvolvimento. Né? Esse aqui é o nabo forrageiro mais milheto, um consórcio plantado em cima da reserva de arroz, né? E foi dessecado depois, ficou uma palhadinha desse sentido aí, nesse caso protegendo bem o solo. Né? Mais rolo-faca, eu adoro fósforo rolo-faca, esse implemento aí me ajuda muito no meu sistema. Esse aqui é um consórcio de crotalária ocroleuca com braquiária, e a braquiária, a crotalária já fez o trabalho dela, e a braquiária vai rebrotar e vai continuar protegendo o solo. Meu tempo está acabando, vamos correr. Consórcios, mais consórcios, passando rolo-faca, consórcios. Quando a gente faz esse sistema, outra grande vantagem que a gente tem é que a gente diminui o problema com plantas invasoras, né? Diminui o banco de sementes. Né? Não que resolve 100%, mas diminui bem o problema de invasora. Né? Esse consórcio aqui ficou muito bonito, é do ano passado. Né? É um consórcio de 9 espécies, essa florzinha amarela aí é o Níger, a florzinha branca é o nabo, mas também tem crotalária, tem trigo morisco, tem braquiária, tem sorgo, tem milheto. São 9 espécies diferentes que nós plantamos isso aí, literalmente imitando a natureza. Né? E quando a gente olha essa foto daí, a gente imagina o quê? O que tem embaixo da terra, né? E olha a soja. Toda vez que você olhar isso aqui, você tem que imaginar como é que está embaixo disso daí. Proporcionando a diversidade da vida do solo, aumento da biomassa, tá? Não tem nematóide, fitopatogênico que vai sobreviver no ambiente desse. Bom, praticamente encerrando, quando a gente faz esse trabalho de plantio direto, olhando para diversidade de plantas, diversidade de raízes, aporte de carbono no sistema, direto, nós como se fosse uma roda que a gente estivesse empurrando o tempo inteiro para manter ela rodando. Você entendeu? Nós temos que estar sempre trabalhando com diversidade, com aporte, nós estamos passando a construir o nosso solo. Essa foto daí
Esse aí é o solo predominante aqui na região, na minha região. É o latossolo vermelho amarelo distrófico, né? Baixa fertilidade, é um solo bastante argiloso, ali na fazenda em torno de 60, 62, 65% de argila, tá? E essa foto eu tirei de um vizinho, uma fazenda próxima à minha, que eu não sei por qual motivo ele gradeou lá, não sei, né? Talvez para controlar nematóide, né? Antigamente o pessoal falava isso, né? Mas daí eu tirei essa foto e dias depois eu estava plantando o arroz. Aí, enquanto a semeadora vinha, eu limpei um pouquinho a superfície do solo onde estava sendo plantado o arroz e tirei uma foto do solo da fazenda. Quer dizer, do mesmo latossolo vermelho e amarelo na fazenda. Tá? Então, esse é um solo reconstruído, né? Então, nós passamos a ter orgulho de, além de sermos produtores de alimentos, nós estamos construindo um solo e deixando um legado para as próximas gerações. Né? Nós vamos deixar um solo muito melhor do que aquele que nós recebemos. Né? Um solo onde foi feito o aporte constante de carbono no sistema, e muito importante a ponte verde que eu mostrei lá, com diversificação de plantas de raiz, enfim, é um solo que a gente tem orgulho de falar que nós temos um solo vivo na fazenda. Né? E quem teria muito orgulho de ver isso daí, pregou muito no deserto lá atrás, é essa senhorinha aqui, né? Outra vez, umas palmas para a mulher. E ela falava isso, né? Solo sadio, planta sadia e ser humano sadio. Tá? Bom, só aproveitar a conclusão, né? Simples, sustentabilidade ambiental, maior equilíbrio da microfauna no solo, o sistema, baixa população, convivência com baixa população de nematóides, esquece o problema de nematóides. Eu tenho a arrogância de falar que eu não escolho cultivar de soja pensando se é ou não resistente a tal nematóide. Eu penso no ciclo dela, no potencial produtivo, né? Aumento de fertilidade do solo, melhora na estrutura física do solo, com aumento de agregados do solo, estabilidade da produção, mesmo com ocorrência de veranicos, aumento da produtividade, que é o que interessa, com maior rentabilidade, para viabilizar o nosso sistema. Fazendo isso daí, nós estamos fazendo a base, plantio direto, ser a base para fazer a agricultura regenerativa. Aí sim, fez isso daí, vamos entrar com produção de biofertilizantes, né? Vamos entrar com compostagem, vamos entrar com pó de rocha, aí vamos entrar só com insumos defensivos biológicos, aí nós podemos evoluir assim para chegar numa agricultura regenerativa. Né? Mas a base é esse sistema. Fazer um plantio direto bem feito. Né? E eu vou aproveitar para convidá-los para o nosso 20º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto. Vai ser o ano que vem, em julho, em Brasília. É o maior encontro no Brasil, os maiores especialistas em plantio direto, em plantas de cobertura, em sistemas de produção e tudo mais. O Brasil teve muitas palestras de gente de fora também. Nós promovemos esse encontro a cada 2 anos e o ano que vem vai ser em Brasília, em julho. Quem tiver interesse, tira uma foto, entre em contato, entra nesse site da FEBRAPE, Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, tá? Vale muito a pena. Ano passado foi na Bahia, eu participo. Ano que vem estarei também, se Deus quiser, em Brasília, tá? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês.